Olá, turminha, tudo bem? Nós vamos para mais uma atividade de Sociedade e Natureza, atividade 1.5, apresentação da atividade. Nesta atividade, vocês irão conhecer formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários. Então, para a gente começar aí, a gente vai fazer uma conversa, e aí essas perguntinhas que eu vou fazer aqui, vocês vão registrar no caderno a perguntinha e a resposta, tá certo? Então, vamos lá. Para você, o que é o tempo? Pensa aí, o que é o tempo? Como que você sente o tempo? Se você não estiver tendo muita ideia, pode pesquisar na internet que não tem problema. Segunda, é possível medir o tempo? Sim ou não? E como? Se você falar, é possível medir o tempo. Como que você mede o tempo? Explica aí para mim também. Terceira, quais são as formas de medir o tempo que vocês conhecem? Uma bem conhecida é o relógio, mas existem mais formas de medir o tempo, né? Quais são as outras formas de medir o tempo? Pensa aí, também me fala. É possível medir o tempo sem usar o relógio? Eu acho que sim. E vocês? Se colocar sim, explica para mim que outras formas de medir o tempo sem relógio a gente pode usar, tá certo? Bom, depois de responder, nós vamos observar aqui algumas imagens. Na imagem de número 1, nós temos uma ampulheta e ela é um objeto que serve para medir o tempo. Geralmente, a ampulheta mede um tempo curto, né? A maioria das ampulhetas que nós temos hoje em dia, elas medem alguns minutos, mas é uma medida de tempo. Na imagem 2, nós temos um relógio de sol. Olha que interessante. É bem raro, hoje em dia já não se usa. A gente vai encontrar relógios de sol em museus, em praças, mas já se tornaram monumentos históricos, né? Porque o que a gente usa mesmo é relógio de pulso, relógio que está no celular, enfim. Mas é interessante saber desses dois objetos. Espera aí que tem mais formas aqui de medir o tempo. Na imagem 3, nós estamos vendo aqui, ó, medir o tempo através do crescimento, né, ó. No desenho de cima é a menina, ela era pequena, ela foi crescendo, ela se tornou adulta, ela foi envelhecendo até ficar vovozinha. Depois é o do menino, que também passa pelas mesmas, né, ó, vai virando adulto, velhinho. E a outra imagem é uma linha do tempo. Geralmente essa linha do tempo a gente encontra em livros de história, né? Cada um desses balõezinhos marca uma data, coloca um acontecimento. Também é uma forma de medir o tempo, de contar o tempo. Vamos lá então. Sabendo disso aí que a gente já falou, do que vocês pesquisaram para poder responder as perguntinhas anteriores, vamos lá. Letra A. Vocês já viram o objeto representado na primeira imagem? A ampulheta, vocês já viram? Sabem? Ixi, já dei a resposta. Sabem o nome dele para que serve? Ó, quando eu expliquei, se vocês voltarem o vídeo, né, um pouquinho, eu expliquei, eu falei o nome do objeto, eu expliquei para que ele serve, né? Volta lá e responde aqui. E o objeto apresentado na imagem 2? Gente, eu também falei, nem sabia e dei a resposta. É só voltar ao vídeo e prestar atenção. E o objeto número 2, vocês conhecem? Sim ou não? Já tinham visto? Vai responder aí para mim. Qual é o nome dele? E como que ele funciona? Então, vai voltar um pouquinho o vídeo aí, que lá no comecinho eu falei, né? E agora nós vamos para outra parte da atividade. Nessa parte, vocês vão acompanhar a leitura aqui comigo, porque diz leitura em dupla, eu e vocês, né? Texto 1. Vamos pensar no tempo? Qual é o horário em que vocês entram na escola?
Em qual horário termina a sua aula? E quando vocês chegam em casa? Vocês costumam comemorar datas importantes com a sua família ou pessoas que moram com vocês? Em que horário vocês se alimentam? Que estação do ano preferem? Inverno, outono, verão ou primavera? Todas as ações realizadas por nós, seres humanos, estão relacionadas ao nosso tempo, de alguma forma. Hoje em dia, é muito comum estarmos sem tempo ou afirmarmos que o tempo passa muito acelerado quando fazemos algo de que gostamos, ou o tempo passa mais devagar quando fazemos algo de que não gostamos. Todas essas formas de falar do tempo estão relacionadas à história e como vamos estudá-la daqui para frente ou para trás. Para isso, precisamos refletir sobre os vários tipos de tempos. Vamos lá? O tempo da natureza refere-se à marcação de eventos naturais, como as estações do ano, plantio e colheita nas áreas rurais, fases da lua, o crescimento de uma árvore. O tempo cronológico é aquele que a humanidade desenvolveu para controlar as suas ações de forma determinada. Por exemplo, o tempo da realização de uma prova, o tempo que marcamos para assar o bolo, o tempo de duração da nossa aula. E tem também o tempo histórico. Diferentemente do tempo cronológico e do da natureza, é pensado a partir das experiências vivenciadas pela humanidade. Para entendê-lo, é preciso compreender as ações humanas mudam ao longo do tempo, provocando rupturas e ou mesmo que ocorram transformações. Alguns aspectos do passado permanecem. Então, sabendo aí desses 3 tipos de tempo, o tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico, nós vamos lembrar lá das 4 imagens que eu expliquei para vocês. Na imagem 1, qual é o tipo de tempo? Na imagem 1 é o tempo da natureza, é o tempo cronológico ou é tempo histórico? E na imagem 2, qual o tipo de tempo? Na imagem 3 e na imagem 4. Vocês vão ter que colocar aqui para mim, tá certo? E agora nós vamos fazer uma leitura do texto 2, também uma leitura compartilhada, que eu vou ler aqui com vocês. Então vamos lá para a próxima leitura. Texto 2. Marcadores do tempo dos povos indígenas. Os povos indígenas do Brasil não possuíam uma organização de tempo e não utilizavam o calendário para marcar os dias, os meses e nem relógio para marcar as horas. Eles tinham uma maneira própria de marcar o tempo. A passagem dos dias não era registrada em horas, mas sim de acordo com a posição do sol, e a passagem do tempo, semanas, meses, por meio dos fenômenos naturais, como a chuva ou o frio e o que acontecia na agricultura. Essa forma de marcar o tempo indígena foi construída pelos próprios povos indígenas. À medida que o tempo passava, eles faziam registros do tempo vivido ou do tempo histórico, desde o seu nascimento até a sua morte. Esses registros eram realizados de forma coletiva, ou seja, de acordo com os acontecimentos ocorridos nas aldeias, e não especificamente de cada índio individualmente. Muitas etnias indígenas, apesar de possuírem o conhecimento da passagem do tempo através das fases da lua e sua repetição cíclica, ou pelos elementos da natureza, manifestações ocorridas no céu e na terra, com a interpretação das mudanças do clima, como as épocas de calor, de frio, das chuvas que traziam as cheias dos rios, a época da colheita das frutas nas árvores, os períodos de caça e pesca. Alguns povos indígenas, como os índios guaranis, presentes no território paulista, observavam a passagem do tempo por meio de 2 estações do ano, a do sol e a das chuvas. Os índios bororós, presentes no Parque do Xingu, observavam a passagem do tempo através das fases da lua, do pôr do sol e da observação das constelações. Então, agora, após a leitura desse texto, aqui está pedindo em duplas. Mas aí a gente ainda não está em duplas, então nós vamos adaptar, cada um vai fazer o seu. Vocês vão registrar o que vocês compreenderam desse assunto. Que assunto? A marcação de tempo dos indígenas. Então, o que vocês entenderam sobre como os indígenas marcam o tempo?
como que eles marcam esse tempo, o que que eles fazem. É isso que vocês vão escrever aqui para mim, com muito capricho, com muito carinho, e depois vão me mandar foto de toda essa atividade que eu vou estar do lado de cá esperando, tá bom?